Nós temos essas atividades aqui e esses questionários aqui para que sejam entregues hoje. Vocês tiveram acesso às atividades? Então, pessoal, era para que vocês tivessem acesso à atividade. Eu estou olhando aqui no AVA para ver se eu acho alguma questão que foi transmitida aí para vocês sobre essas atividades, mas era necessário que vocês a desenvolvessem essas atividades aqui para envio hoje. Mas eu não estou lembrado como é que eu não sei se eu mandei por e-mail ou deixei no AVA. Como nós mudamos aqui o nosso Teams, o Teams que usávamos anteriormente era o Teams que era oriundo ali do AVA, né? Mas aí o nosso coordenador, o coordenador do curso, o André. Professor. Oi. Professor. Oi, pode falar. O pessoal tá falando lá no grupo que o Tiago tá dando aula no lugar do senhor hoje, que o senhor não tá na aula. Tiago? O que é o Tiago? Tiago, diz que ele tá dando aula no lugar do senhor. Estão dizendo aqui que o senhor não tá online. Não, então, mas é que é nesse link aqui. Talvez ele esteja usando outro link, né? Talvez. É Tiago. Como é que é o nome dele? Tiago? É Tiago. E Eric. Deixa eu ver aqui se eu localizo essa. Celso, ele é o tutor, né? É porque aqui no meu navegador não abriu também com esse link. Como que tá na aula 1? O que eu estou usando é o outro, é aqui no meu celular. Mas no meu navegador não abriu. Aula 1, aquele que eu passei a aula 1. É isso. Que tava lá no AVA, você tentou ele e não deu certo. Eu não estou tendo acesso na aula por enquanto, professor. Eu estou pegando Deixa eu ver com aqui. os meninos. Aí você está conseguindo participar dessa outra aula que o Thiago está trabalhando? Não. Eu entrei agora aqui na aula do senhor. Ué, que certa. Uma certa bagunça hoje. Deixa eu ver quem é o Thiago. Que o AVA também está extremamente lento. Eu não estou conseguindo ter acesso aos participantes aqui, só um momento.
Boa noite, Lucas. Lucas? Oi? Lucas, você teve acesso ao nosso link por qual local, Lucas? A Natália mandou no grupo aqui. O portal sem condições, não abriu. Pois é, o portal não estou conseguindo abrir, mas tem alguns alunos que estão assistindo uma outra aula. Eu não sei se foi marcado uma outra aula com eles. Você não chegou a acessar o Teams com outro... Estava tendo uma outra aula? Ou não? Não, vim direto aqui já. Ué. Só um momentinho, eu só estou tentando localizar aqui os demais alunos. Senão a gente vai seguir daqui mesmo. Só um momento. O nosso grupo do COP aqui, o interno, né, da turma, o líder lá, o Thiago, conseguiu um link que ia para outra sala. Eu mandei esse link lá agora, vamos ver. Daqui a pouco o pessoal tá chegando. Então tá, joia. Professor, o senhor está compartilhando a tela alguma coisa ou é o meu que tá tudo por aqui? Então, na verdade eu estava tentando entrar no AVA, mas sem sucesso. Eu estava compartilhando, na verdade, a questão das notas de vocês aí. Das avaliações possíveis de vocês. Vocês estão vendo aí? Sim, estamos aqui. Tá aparecendo. Porque eu queria ver com vocês, eu quero só recapitular. Vocês tiveram acesso a essas atividades? Como é que foi? Se vocês fizeram? Sabe me informar? Professor, eu acho que eu fiz uma e encaminhei para o e-mail do senhor. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Eu quero fazer uma listagem dos e-mails de vocês para que a gente possa se comunicar de forma mais rápida. Aí tem o meu e-mail aqui, eu gostaria que vocês enviassem um e-mail para mim, agora aí, dac.nic.gmail.com, colocando o assunto IA e colocando o contato de vocês. Pode ser até inclusive o telefone e o e-mail, só para que a gente possa se comunicar mais fácil, porque está tendo umas confusões aí dos links para acesso à nossa aula, né? Eu preciso ter uma forma de comunicação rápida com vocês. Então, lembrando aí, mandem um e-mail, por favor, agora aí, com o contato de vocês, né? Para que eu tenha o e-mail de vocês, o telefone, para que eu possa entrar em contato com vocês de forma mais rápida. Professor, para enviar no DAC, no e-mail do senhor? Isso, dac.nic@gmail.com. Enviado, professor. Beleza. Tem até aqui os últimos e-mails enviados da atividade do agente lá, que foi da última aula, e o artigo 1 e 2 também que eu enviei. Não sei se ficou faltando alguma. Não, porque agora seriam essas atividades aqui, ó. Hoje, essa aqui já foram, acho que até, se vocês derem uma reparada no AVA, já está tudo lançado para vocês, né? A nota, no caso, a pontuação lançada foi 300 pontos, eu acredito, para todos que participaram dessas primeiras aulas. Aí nós teríamos uma outra atividade para hoje, para vocês desenvolverem. São esses exercícios aí, que estão aí em tela. Eu queria ver se, na aula passada, que vocês receberam essas atividades, como é que vocês trabalharam. Em tela, professor? Como assim? Não está mostrando aqui, esses daqui, ó, de hoje? Dia 17? Tá sim. Aqui, tá, ó. Sim. Aham, sim. Você
Essa aqui é lá do portal, né? Essa aqui que o senhor está mostrando, né? Eu deixei no portal para vocês. Eu não tô o lembrado aqui, porque o portal tá muito eu... lento. Eu não tô conseguindo entrar no portal para saber se essa atividade eu postei lá para vocês. Pois é, tá difícil, professor. Cada ano fica mais complicado, viu? Sempre ultrapassando o que né, professor? alcançaram, né? Vamos deixar quieto para não complicar o senhor, né? Tá certo. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu acredito que como tá uma certa confusão, para não ficar prejudicar ninguém, por isso que eu tô pedindo até o e-mail de vocês. Eu tava vendo aqui, o meu caiu os 300 pontos. Ah, tá. Os pontos estão lançados, né? Os 300 pontos iniciais. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco esse prazo aqui, para que vocês enviem até o dia 21. Não, melhor, né? Até o dia 24. Porque não tá meio confuso, né? Eu quero fazer uma listagem com vocês, com todos os participantes, para que eu, além de mandar para vocês os arquivos, mandar um link também na nossa aula, tá? A nossa aula vai estar no portal lá? Pois é, no portal, eu não vou postar essa atividade no portal, porque como está tendo uma certa inconsistência lá, tá lento e não estou conseguindo acessar agora nesse momento, eu vou mandar as atividades, vou postar as atividades lá, mas vou também mandar por e-mail para vocês. É o seguinte, então nós temos aqui, vou mandar também no e-mail o link desta nossa aula ao vivo, para que vocês possam acompanhar. A ideia é que nós estejamos usando esse link sempre, até o final do curso, da nossa disciplina, e eu consiga com isso fazer download dos vídeos e vou postá-los no YouTube e vou enviá-los também no e-mail de vocês, o link das aulas, caso alguém queira rever alguma coisa, ver essa questão dos prazos aí que estão em tela, né, para que saiba quais atividades devem ser enviadas. Então, vou estar enviando para vocês o link, no término das aulas, o link também das aulas gravadas, as possíveis atividades, né, para que vocês possam desenvolver. Então, eu não vou, conforme eu até mencionei no início da aula, o coordenador do curso pediu para que nós criássemos o link fora do AVA. E aquele link do AVA não estava legal, estava encaminhando vocês talvez para... Estava uma dificuldade de acesso do link. Até alguns de hoje, não sei se vocês... Como é que vocês acessaram o link hoje, alguns alunos, né? Só que eu nem sei qual foi onde é que vocês... A gente acessou pelo calendário, só que aí ia para alguma outra aula e o senhor não estava lá, né? Certo. E qual que é a aula que caiu lá? Na verdade, não tinha nome nenhuma da sala. Certo. Não apresentava. Não, mas tudo bem. Então, vamos seguir com esse link aqui. Eu vou mandar no e-mail de vocês, porque eu peço que vocês enviem e-mail para mim agora, né, com o assunto IA, para saber que vocês são alunos dessa disciplina, para que eu possa estar encaminhando aí para vocês o nosso link, além disso, as atividades e os links das aulas gravadas. Beleza? Muito bem. Então, a ideia de hoje, vou parar de compartilhar, a ideia de hoje, então, é que estejamos iniciando a sessão 2.1. Então, a ideia de hoje, sessão 2.1. A sessão 2.1, ela trabalha com resoluções de problemas em inteligência artificial, tá? Então, basicamente, nós teremos nessas unidade 2, trabalharemos, então, inicialmente com esta parte de métodos de resolução probabilísticos e estatísticos, né? Vai ser uma ideia de como trabalhar com eles. Depois trabalharemos na seção 2.2 sobre métodos pertinentes à busca. E na seção 3.3, mais alguns conceitos de superinteligências, limitações da inteligência artificial e a questão da consciência, né? Muito bem. Vocês, acho que no curso de vocês tiveram acesso àquela disciplina de probabilidade estatística. Eu não sei se vocês tiveram essa aula presencial ou foi uma aula remota. Como é que vocês tiveram essa aula? Vocês lembram? O sétimo, a ciência de computação teve presencial. A minha foi presencial também.
Ah, foi presencial. Quem foi o professor? Pergunta muito difícil Aí, isso aí. Eu não aí é lembro o difícil. nome. Qual que era a aula, professor? Não entendi. Probabilidade estatística. Benedito, professor. Isso, Benedito. Ah, certo. Muito bem. Então lá vocês viram aí a questão da probabilidade, quando a questão do que é probabilidade aleatória, o que é determinística, né? Espaços amostrais, eventos, né? E conjuntos de eventos listados lá dentro da probabilidade, entre outras situações, além de mediana, média, né? Desvio padrão, essas questões que vocês fizeram lá devem ter mexido lá. E nesse conceito da IA que nós veremos hoje, ele trabalha um pouquinho sobre a questão, né? Dando, na verdade, um pouco eu falo, porque vai ser uma questão introdutória para vocês de como podemos trabalhar com métodos probabilísticos. Então, a ideia de usar métodos probabilísticos, principalmente quando estamos trabalhando com agente, é tentar aí, com o nosso agente, restringir ou até estar trabalhando em cima de estados do ambiente pouco menos numerosos, né? Vamos dizer assim. Então, lá, uma característica do agente inteligente é a capacidade de reagir ao ambiente com base em um conjunto de regras. Quando a gente fala assim de um agente inteligente, vamos considerar aí um agente que tenha hardware, né? Não seja só software. Ou até mesmo, se formos um agente... Não que o agente inteligente precise ter hardware, né? Mas o agente inteligente em si, quando ele observa o ambiente via os seus sensores, na realidade, os atuadores eles estarão funcionando dependendo do que eles estiverem encontrando no ambiente. Mas, se nós observarmos, o nosso ambiente em si, as nossas regras de trabalho, né, as regras do nosso ambiente, elas são bem numerosas, né? Talvez seja até difícil prever todas as possibilidades que estariam envolvidas ali nessas nossas regras, né? Então, o objetivo de trabalharmos com métodos probabilísticos é tentarmos, então, através desses conceitos, fazer com que tenhamos aí menos custo de computação, né? Aqui até tem esse parágrafo aqui, né? Quando a gente pensa num ambiente com regras pré-estabelecidas, é impossível, né? Quando a gente vai pensar em colocar todas as regras. E se a gente for estar trabalhando com todas as regras possíveis dentro de um ambiente, muitas vezes nossa função de crescimento poderá ser exponencial, né? Quando a gente fala exponencial, quando temos uma função que vai crescer de forma muito rápida, né? Muitos estados estarão sendo envolvidos nesse processo. E, consequentemente, quando a gente tem muitas regras envolvidas, quanto mais ações computacionais serão utilizadas, né? Mais recursos de processamento, de memória, de armazenamento, serão também necessários. Então, o ambiente ele cresce a sua complexidade. Existem termos na computação que falam referente à questão de ser custoso, né? Então, o ambiente, quando a gente fala que é custoso, ele está repleto de complexidade e esse custo, muitas vezes, computacional, nós temos que sempre tentar melhorar, né? E para melhorar, podemos estar usando, então, essas questões da probabilidade. Vamos exemplificar, né? Aqui nós temos a questão da previsão do tempo. Então, a previsão do tempo, muitas vezes, ela é complexa, é cheia de variáveis, né? E essas variáveis também são interdependentes. Então, mapear todos os estados é uma questão meio que difícil. Então, nesse contexto, muitas vezes temos que trabalhar em cima de alguns estados e, a partir desses estados, estarmos aí trabalhando em cima da probabilidade. Porque a probabilidade traz um termo interessante, que é a incerteza, né? Quando a gente fala probabilidade, até quando vocês estudaram, vocês tinham eventos probabilísticos que eram aleatórios e os outros que são determinísticos. Na verdade, o determinístico a gente nem considera estar dentro da probabilidade, né? Determinísticos são ações que a física, a química, né? E a matemática, a computação consegue demonstrar por A mais B que aquele evento vai acontecer, né? Então, quando a gente vai estar observando a lei da gravidade, né? Se um corpo com determinada massa for liberado no ambiente para queda, ele vai demorar algum tempo até tocar o solo. Esse tempo ele pode ser calculado. Então, esse é um evento do ambiente que podemos considerar que é um evento determinístico, né? Ele vai cair, ele vai ter um tempo de queda. Isso aí a gente não precisa se preocupar tanto, né? Apenas se observarmos aí os critérios de peso, de altura, você vai conseguir
fazer ali um mecanismo que calcule corretamente o tempo até que esse objeto toque ao solo. Agora, quando falamos de questões estatísticas, questões de incertezas, em que a probabilidade se encaixa melhor, aí seria aquele conceito, né, que você já deve ter, acho que todo mundo estuda lá, de soltar uma moeda, né? A moeda, ela tem cara ou coroa, então para tocar o solo com cara ou coroa é 50% de chances para cada uma, né, de cair assim. E quando é um dado também, o dado são 6 faces, né? Um dado comum aí que vocês, acho que já devem ter jogado, por exemplo, aquele jogo jogo de dados, né? Vamos imaginar jogo de dados. O jogo de dados, o dado em si ele tem 6 faces, né? Quando nós arremessamos o dado, vai poder aparecer de 1 a 6, só que existe uma probabilidade, na verdade, de 1/6 para cada dado, ou seja, a gente dividindo aí 1 por 6, nós teremos a probabilidade de que apareça uma face específica, né, no dado. Então, nesse contexto, quando estamos trabalhando em cima então, de muitas variáveis em que elas estarão funcionando de forma interdependente, então a probabilidade ela traz um benefício nesse tipo de ajuste. Então, os métodos probabilísticos. Para resolver uma situação, um método bastante eficaz é o método probabilístico, né, quando trabalhamos em cima de certezas, representadas pelas redes bayesianas, baseadas no trabalho de Thomas Bayes. Aí essas redes bayesianas, podemos então adaptá-las para que estejamos providenciando aí, né, o uso da computação e de decisões lógicas provenientes das probabilidades, né? Aqui nós temos um pequeno exemplo aqui de como podemos estar citando a probabilidade, né? Então, a probabilidade, geralmente, vocês devem lembrar que se usa essa letra P de probabilidade, né, no nosso formalismo matemático. Então, a rede bayesiana, a gente vai usar também a probabilidade. Então, probabilidade, aqui coloca 2 probabilidades que não têm correlação, né? A probabilidade de se ganhar na loteria e a probabilidade de chover, né? Então, essas 2 probabilidades, elas não estão correlacionadas, né? Não vai haver interferência nenhuma se vai chover ou se ganhar na loteria para uma dessas situações. Mas, quando trabalhamos, então, com a questão bayesiana, né? Nós temos uma situação em que uma probabilidade poderá depender da outra. Então, aqui nós temos uma probabilidade de ganhar na loteria, a probabilidade de chover, e a probabilidade de chover ela tem uma correlação com a probabilidade do chão estar molhado. Então, nós temos aí alguns conceitos, evidente, trabalhando nesse chão aqui sem cobertura, né? E se está havendo a chuva, que não haja nenhum tipo de cobertura nesse chão. Então, nós temos uma probabilidade, se chover, é 100% de chances do solo estar molhado, né? Agora, se não chover, também existe uma possibilidade do solo estar molhado, né? E, nesse contexto, esta probabilidade interfere na probabilidade de estar molhado. Não, consequentemente, o chão estando molhado, está realmente chovendo, né? Pode ser um outro evento que fez o chão ficar molhado. Então, basicamente, nessa situação aqui, nós temos uma probabilidade de chover e uma probabilidade de o chão estar molhado. Então, nós temos um evento a priori, né? Um evento a priori, que está aqui, é um evento a priori, ou um evento posteriori, a posteriori, ou seja, o chão molhado. Então, nesse contexto, que quando se trabalha em redes bayesianas, você pode, a partir de premissas a priori, né? Conforme premissa, você montar a sua rede para que a posteriori você consiga definir aí se existe a possibilidade de estar molhado ou não, conforme esse contexto. Então, aqui nós temos, existe uma equação que é usada para que façamos esse tipo de cálculo, né? Em que estará avaliando aí os itens estatísticos, né, que foram concebidos a priori, para que a posteriori possa definir aí qual a chance de que, estando molhado o chão, de ter havido a chuva, né? Então, aí a gente pode estar definindo isso, mas é evidente que esses dados, de tudo que estamos falando em probabilidade, é evidente que existe ou um especialista para definir para a gente qual a probabilidade de cada uma das ações, ou via estudos, né, sobre a análise de dados, para que possamos aí, num certo espaço amostral, definamos aí qual vai ser a probabilidade de estarmos usando ou não esses recursos para alguns tipos de definições. Tá, muito bem. Basicamente, então, as redes bayesianas utilizarão, então, recursos de pares binários.
Então, para que facilite o entendimento, nós podemos considerar aí um par binário de eventos para que estejamos aí diminuindo os estados possíveis do ambiente que está sendo analisado. Então, nós temos aqui, por exemplo, tratando aí do bar binário, o evento ele pode acontecer ou não pode acontecer. Até se analisarmos ali a chuva, né, a chuva ela pode acontecer ou não. Então, nesse contexto, para facilitar os estados possíveis de um ambiente a ser utilizado a rede bayesiana, se analisa então o evento como ocorrendo ou não ocorrendo. Tá? Então, uma característica das redes bayesianas será uma imagem como esta aqui, né? Nós temos aqui a probabilidade A e a probabilidade B. Essas duas probabilidades estarão correlacionadas à probabilidade C. Então, essa probabilidade condicional que será feita, né, pela nossa rede bayesiana. Então, nós temos duas probabilidades, A e B, que via uma condicional estará relacionando essas probabilidades C, e por fim, essa probabilidade C estará correlacionando as probabilidades D e E. Esse A, B, C e D depende do que nós estamos pensando, os estados que estamos trabalhando, né? Não necessariamente, as letras aí estão apenas se referindo a um contexto de estados a serem resolvidos, né? Como nós vimos anteriormente da chuva e da loteria, poderia ser o A e B, chuva e loteria, mas o conceito base da rede bayesiana é esse, que existe uma condicional entre estados para que possa se caracterizar o cálculo das probabilidades, né, de acontecer um evento ou não. Então, o aprendizado bayesiano, como definido por Russell, consiste no cálculo de cada estado possível. Uma vez calculados os estados, o método demanda a construção de uma tabela com as probabilidades calculadas. Então, sempre que formos pensar em estarmos trabalhando com redes bayesianas, a gente vai pensar no conceito de criar uma tabela das probabilidades calculadas para que, a partir dessa tabela, possamos construir uma base de conhecimento, né? Então, e ficando assim disponível para o uso e resoluções de questões pertinentes ao ambiente em questão. Então, nessa situação aqui de chove ou não chove, né? Aliás, o chover e a loteria, então você pode estar correlacionando os dois, somando as probabilidades aí de cada evento, para que você possa saber se a pessoa consiga ganhar na loteria, mesmo sendo independente, né? Ganha na loteria, e qual a probabilidade de ganhar na loteria, está chovendo no dia que está ganhando a loteria. Aí sim, já podemos estar correlacionando os itens e, a partir disso, definindo aí o que poderá ou não evidenciar esse chão molhado que está sendo mencionado aí. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo para ficar um pouco mais claro aí, o que são esses estados, né? Então, aqui nós temos um evento aí, isso aí levando em consideração que estejamos morando numa região litorânea, né? A questão de ir à praia aí. Então, nós temos aí nós temos, na verdade, seis probabilidades a serem identificadas aqui nessa rede bayesiana, né? Nós temos a probabilidade de receber algum mês a restituição de imposto de renda. Alguém de vocês declara imposto de renda? Eu faço, Lucas. Você faz? Então, aí já recebeu sua restituição? Sempre ficamos naquela angústia de quando vai receber a restituição, né? Oi? Boa noite. Boa noite. Só agora eu consegui efetivar o acesso aqui. Mas sim. Quem tá falando? É Paulo Reitz. O Paulo? É. Ok, Paulo. Beleza. Foi passado alguma coisa de não, por enquanto revisão? Não, por enquanto não. Nós estamos já vendo o assunto da seção 2.1 do livro. Sim. O livro didático de vocês, tá? Estamos trabalhando com ele aí. Muito bem. Então, quando a gente pensa em restituição de imposto de renda, a gente não tem certeza de qual mês sairá. Mesmo que estejamos fazendo a declaração no início lá, existem alguns critérios que fazem com que não tenhamos a convicção plena de qual mês estará sendo depositado esse recurso. Ainda mais esse ano aqui que ainda houve algumas situações devido à pandemia, né? Aliás, o imposto de renda foi estendido à área de envio, o período de envio, então a restituição ficou meio obscura. Mas muito bem, nós temos um estado. Nós temos outra probabilidade de chover, probabilidade de ser um feriado, probabilidade de ir à praia. Isso levando em consideração que nós estamos num ambiente em que estejamos próximo ao litoral, tá? Probabilidade de tomar água de coco, probabilidade de comer um espetinho de camarão. Então, nós temos aqui seis probabilidades. Então, levando em consideração que para modelarmos esse sistema,
estaremos apenas nesse critério inicial definindo as ações desses estados, né? O que vai acontecer. Então, nós temos 6, cada um desses estados pode assumir 2 possibilidades, sim ou não. Então, quando pensamos nisso, é só sim ou não. Então, se nós abríssemos aqui o Excel e tentássemos fazer as combinações possíveis de estados, nós teríamos a seguinte situação, calculando todos os eventos de forma independente, como se nenhum dos eventos aqui estejam relacionados ao outro evento. Nessa modelagem, nós teríamos que modelar, estarmos projetando aí 64 eventos, ou seja, 2 elevado à sexta. Então, são 64 combinações dessas probabilidades para que estejamos fechando todas as características que emanam aí dessas 6 probabilidades que estão em tela, tá? Então, uma coisa evidente que é bem simples, né, mas para que vocês possam observar os testes. Então, teríamos aqui, com essas 6 probabilidades, 64 regras, né, 64 eventos sendo criados. Então, lembrando que cada um desses itens pode assumir apenas 2 possibilidades. Ou você recebe ou não recebeu, chove ou não, é um feriado ou não é, estará indo à praia sim ou não, tomará uma água de coco também sim ou não, e comerá um espetinho de camarão também sim ou não. Então, são 64 eventos possíveis. Se nós fizéssemos agora uma dependência entre estes eventos, então, nós temos a probabilidade, então, de receber a restrição de imposto de renda, ela é independente dos demais, então ela é uma probabilidade única, lá está a probabilidade D, então a probabilidade de D refere-se a receber a restrição de imposto de renda. A probabilidade de chover é independente dos demais eventos, uma probabilidade C aqui, a probabilidade de chuva, então está caracterizado por PC. A probabilidade de ser feriado, independente dos demais eventos, e também, então aqui é a probabilidade de ser feriado. Muito bem. A partir desses 3, nós podemos observar que existem outras probabilidades, né? A probabilidade de ir à praia depende da devolução do imposto de renda, ou seja, para que a pessoa tenha dinheiro, de chover e de ser um feriado. Na verdade, até se for um feriado, não necessariamente tenhamos que estar próximo à praia, né? Podemos viajar até lá. Mas muito bem, nessa situação aqui de dependência, nós temos então a dependência da pessoa receber o imposto de renda, não estar chovendo e de ser feriado. Então, essas 3 probabilidades estarão relacionadas a ir à praia. Então, só para que isso ocorra, as 3 aí teriam que estar alinhadas para que possa a pessoa ir à praia. A probabilidade de beber uma água de coco depende de ir à praia e de estar recebendo a restrição de imposto de renda, ou seja, a pessoa ter recurso financeiro. Então, ela precisa estar na praia e ter recurso financeiro nesse contexto aqui de beber água de coco numa praia, né? A probabilidade de comer espetinho de camarão também dependerá dele estar na praia e também da probabilidade de estar recebendo um imposto de renda. Fazendo o exemplo aqui em uma imagem, né? Então, seria essa aqui. Então, a probabilidade de receber devolução de imposto de renda, probabilidade de chover e probabilidade de ser feriado. Observe que essas 3 probabilidades, elas não dependem de ninguém, ou seja, não existe nenhuma seta passando por ela. E aqui nós temos a probabilidade de ir à praia, está relacionada a essas 3 probabilidades, né? No caso, chover, feriado e a devolução de imposto de renda. E nós temos aqui a correlação também da probabilidade de ir à praia, tanto a probabilidade de beber água de coco, como a probabilidade de ter recebido recurso financeiro na devolução do imposto de renda, como também a probabilidade de comer um espetinho de camarão está relacionada a essas probabilidades aqui de receber a devolução do imposto de renda e ir à praia. Observando isso aqui, então olha só, eu falei aqui para vocês que cada uma dessas tem 2 probabilidades, 2 possibilidades, sim ou não, né? Então aqui, nessa primeira tem sim ou não, todas têm sim ou não, perfeito. Então aqui nós podemos criar aqui um... Oi? Quer perguntar alguma coisa? Não. Muito bem. Então aqui nós temos cada uma dessas probabilidades, tem 2 eventos. Se nós fôssemos combinar esses eventos aqui, eu teria que fazer aqui se eu colocasse até no Excel, para que eu combinasse todas as possibilidades aqui, eu gastaria 64 linhas, tá? Para que eu pudesse fazer todas as combinações. Se eu colocasse cada combinação por linha, eu ocuparia 64 linhas, porque eu tenho que combinar todas essas possibilidades para que eu possa estar observando todos esses eventos de forma independente.
Agora, como desta forma aqui, eu tenho, então, essas 3 probabilidades referente a ir à praia, né? E nós temos aqui outras 2 probabilidades que estarão relacionadas e dependentes, né, da probabilidade de receber o imposto de renda e de ir à praia. Vocês conseguiriam, por essa visão aqui já, pelo esse pouquinho de aula que nós tivemos, identificar quantos estados nós conseguimos modelar aqui? Alguém consegue? Alguém deu uma lida na seção 2.1? Pode ser sincero, pessoal. Ixi, não, hein? Não, né? Não, é beleza. Então tá, vamos lá. Então, olha só a quantidade de estados possíveis. Então, quando nós estamos trabalhando com essa probabilidade, nós poderemos estar fazendo o seguinte, relacionando aqui a primeira probabilidade, que é a probabilidade D, no caso um estado, probabilidade C, outro estado, probabilidade F, um estado também. A relação entre eles, faríamos o quê? A junção entre esses estados possíveis, com a probabilidade de ir à praia, no caso aqui, ou seja, o D é a restrição de imposto de renda, o C, eu não estou lembrado, acho que o C, deixa eu ver aqui, chover, o F de ser feriado, então essas 3 probabilidades, assumindo um valor, um estado, pelo menos elas vão ter que assumir, elas poderão estar fazendo aí, nesse contexto, 3 ligações possíveis, 8 ligações possíveis com ir à praia. E ir à praia com a dedução de imposto de renda, 4 possibilidades. Vou fazer o seguinte, para ficar menos usando a abstração de vocês, vou mostrar para vocês o que é essa ideia desses estados. Só um momentinho. Deixa eu só pegar esses valores aqui e vou colocar no Excel. Só um momento. Só um momento. Vamos já ver se vocês olharem o que eu estou fazendo aqui. Então, aqui água de coco. Opa. E o outro é espeto de camarão. P de A. P de C. Opa. Se eu fosse para salvar, não parecia tão rápido assim. Muito bem, só para relembrar, vocês estão vendo a tela aqui. Então, quando a gente fala nessas 2 chances aqui, no caso aqui, a primeira probabilidade é de ir à praia. Então, se nós fizéssemos uma combinação entre essas possibilidades, aqui nós poderíamos, então, listar aqui 2 chances, né? Sim, então, imposto de renda, sim, imposto de renda, não. Então, são essas 2 possibilidades aí que nós teríamos. O imposto de renda, sim, está liberado ou não está liberado. Sim ou não? Então, aqui nós temos que assumir uma possibilidade, tá? Então, aqui, ou ele vai ser sim ou não. Então, sim ou não nessas possibilidades aqui. Então, a gente assume aqui que ele tem chance ou não. Então, sim ou não, aqui é a mesma coisa, tá? Todos eles levaremos em consideração isso. Então, aqui é sim ou não. Quando nós temos aqui, então aqui tem um estado possível em cada um deles. Ou vai ser sim ou vai ser não. Sim ou não.
Sim ou não? Um em cada um deles. Aqui fala que estão 8 possibilidades. Por que são 8? Porque eu tenho que fazer as combinações possíveis desses 3 aqui, sim ou não, tá? Então, quais seriam essas possibilidades possíveis, né? Eu vou ter que criar uma sigla aqui, mas eu vou colocar o seguinte. É aí que entra o cálculo fatorial. Tem DCF ali, são 3, só fazer essa multiplicação. Não. Aqui, na realidade, não é fatorial, é exponencial, né? Na realidade, você vai fazer o seguinte, é 2 elevado a 3. Ah, sim. Porque são 3, ó, cada uma dessas, aqui são 2 possibilidades cada um deles, né? Então, isso aqui equivale a 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8, correto? Então, aqui só para que você saiba, por que eu estou falando que é isso? Então, quais são as combinações possíveis? Então, imposto de renda IR, sim, recebeu, seria 1, né? Relacionado com chover, então chover, sim. E com feriado, sim. Sim. Então, aqui nós fizemos aqui um lançamento nessas 8 possibilidades, sendo imposto de renda sim, chover sim e feriado sim. Mas eu também posso colocar imposto de renda IR sim, chover não e feriado sim. Fiz outra combinação. Confere que isso aqui é diferente deste? Como eu também posso fazer imposto de renda sim, chover não e feriado não também. Fiz outra ligação possível entre essas probabilidades. Então, aqui eu posso... Combinações possíveis, né? Isso, são 8 combinações possíveis. Se você quiser tirar a prova depois, vocês conseguirão fazer 8 combinações possíveis. Porque esses 3 itens estão correlacionados a esse. Então, eu consigo fazer 8 combinações. Por isso que aqui apareceu o número 8. São 8 possibilidades que eu terei de fazer a junção entre esses itens. Tá? Aqui eu tenho também... Então, tá. Então, aqui vocês entenderam, né? Eu posso continuar fazendo as junções aqui. Coloco lá, chovendo sim, feriado sim também. Então, recebeu imposto de renda? Não. Mas está chovendo, não está chovendo. E é feriado também. Ou não recebeu imposto de renda, está chovendo. É feriado. Não é feriado. Então, aqui nós já fizemos aqui 6. Seriam mais 2 combinações possíveis, tá? Dessas possibilidades. Quais seriam as combinações que estão faltando aí? Calma aí, vamos pensar. Eu vou ajudar vocês. Vê se essa aqui está correta. Ó. IR, não recebeu IR. Está chovendo. Tem que colocar um não chovendo e um feriado não. Ou feriado sim. Ao contrário. Chovendo sim e feriado não. Aí, é isso aí mesmo. Esse aqui mesmo? Chovendo sim, feriado não. Achamos o 7, uma combinação, né? E agora, falta qual? Agora tá difícil, né? O imposto de renda não, já tá ali. E agora? Imposto de renda sim. O que mais? Chovendo sim. E feriado, sim. E feriado não. Isso, feriado não. Agora acabou. Então, viu? Comprovado para vocês que eu fiz 8 combinações possíveis com as probabilidades anteriores, né? E aqui, quando nós falamos 4, aí fica até mais fácil, né? Nessa que nós estamos falando 4 aqui, a ligação é bem mais simples, né? Então, aqui nós estamos apenas considerando, agora já está apenas considerando se está na praia e se recebeu imposto de renda. Então, aqui, recebeu imposto de renda sim, e praia sim. Imposto de renda sim, praia não. Imposto de renda
não. Praia, sim. Imposto de renda, não. Praia, não também. Aí, fiz as 4 possibilidades aqui, ó. Aqui é mais simples, né? De observar todas as possibilidades. E assim faremos com os demais. Então, nesse contexto todo, nós somaríamos aqui, então, essas três estados possíveis. Aqui eu posso observar 8 estados possíveis de serem aceitos nesse evento, mais 4 estados possíveis na questão de estar consumindo a água de coco, e mais 4 estados para a questão de estar consumindo espeto de camarão aí. Então, faríamos a soma total deles, obteremos aqui, no caso, 19 estados. Então, houve uma redução daqueles, basicamente, iniciais, 64 estados, para esses, no caso aqui, encontrados 9 estados. Então, houve uma diminuição. Então, essa questão de estar usando a probabilidade condicional traz essa possibilidade de estarmos diminuindo a complexidade do que estaremos resolvendo de um ambiente. Tá? Então, é isso que é o contexto que está sendo passado para vocês nessa nessa sessão 2.1. Tá? É evidente que aqui ainda de uma forma mais simplificada, é evidente que aqui nós não estamos considerando as escolhas de probabilidade, mas trabalhando basicamente em estarmos analisando os estados possíveis quando fazemos esse tipo de ligação de probabilidade entre um item correlacionado a outro. Geralmente a gente faz isso de forma automática, né? Então, por exemplo, a gente quer jantar fora, mas antes disso verifica primeiro se vai ter o recurso financeiro, né? Se tem a disponibilidade de horário e se o local que você está procurando está funcionando ou não. Então, todos esses critérios, essas escolhas nós fazemos já de forma automática. Então, é essa correlação que existe na nossa vida corriqueira que está sendo pensada e foi modelada nessas redes bayesianas, nesse conceito de probabilidade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida que vocês queiram comentar? Algum critério? Alguém já tinha visto isso? Acho que vocês viram a questão de probabilidade condicional, né, na disciplina que vocês tiveram, né? Recordam desse conceito de uma probabilidade relacionada a outra? Mais ou menos, professor. É que tem um tempinho já que a gente estudou. Acho que tem então, uns dois semestres, eu acho. Uns 2 semestres. Qual matéria você se refere? Oi? Que matéria você se refere? No caso, probabilidade estatística. Não, a gente viu mais Mediana. Mediana, média, mod, amostra. Moda, né? Moda. Moda. Aí tá desvio padrão. Exatamente. A gente não chegou a aprofundar, tipo, no cálculo estatístico mais voltado para essa área aí de cruzamento de dados, essas paradas aí. Entendi. Muito bem. Vocês devem estar mostrando uma outra tela aí. Essa aqui é um exemplo clássico, tá? De uso de redes bayesianas. Aqui nós temos o seguinte, um exemplo clássico da rede de bayesianas é o alarme. Isso aqui está em vários livros, né? Considere que um ladrão com alarme contra ladrões de uma casa muito confiável na detecção de ladrões. Entrando, esse alarme também pode disparar em caso de terremoto. Considere também 2 vizinhos, João e Maria, os que prometem telefonar caso o alarme disparasse. João sempre liga quando ouve o alarme, mas algumas vezes confunde o alarme com o telefone e também liga nesses casos. Maria, por outro lado, gosta de ouvir músicas altas e às vezes não escuta o alarme. Aí foi modelado aqui, ó. É possível identificar, portanto, a presença de seguintes variáveis. Ocorrência do assalto, operação de um terremoto, então ocorrência de um assalto, probabilidade de B, probabilidade de B de bola. Ocorrência de um terremoto, probabilidade de E. Então, probabilidade de E é terremoto. Disparou o alarme, probabilidade A. Ligação de João, probabilidade J. E ligação de Maria, probabilidade M. Além disso, é preciso especificar a tabela da probabilidade condicionais para cada nó. Muito bem. Então, aqui nós temos, aqui nesta visão, uma rede, né, bayesiana correlacionada. Nós temos aqui, então, assalto. Observe. Então, essa probabilidade de ter um assalto. Isso aqui não deve ser no Brasil, né? Porque a probabilidade aqui é bem baixa. A probabilidade de ter um assalto aqui é de 0,001. Acontece muito pouco mesmo, tá louco. Oi? Quase não acontece essas coisas. Então aqui...
Depende da região, diga. Mas isso aí também depende da métrica que estão utilizando, né? Porque às vezes 0,001 aí, se for um modelo muito grande, ele pode representar 10%. Não, isso daí não. No caso, aqui, esse conceito aqui, uma outra questão, né? Muitas vezes a rede Bayesiana você poderá trabalhar de 0 a 1. Aqui ele está trabalhando de 0 a 1. Esse 0,01 equivale à porcentagem convencional que nós falamos de 0,1. Ah, sim. Tá? É porque quando é muito grande o volume, a gente trabalha com escala. Ah, não, sim. Ou seja, aí... a gente faz a multiplicação e cria esse monte de zero aí. Não, você trabalha com escala ou você trabalha até com logaritmos, né? Logaritmo é para você trabalhar com número também grande, você tentar diminuir na base dele aí para poder trabalhar com números mais próximos, né? Não tão elevados. Muito bem. Aqui, então, o conceito é o seguinte: nós temos a probabilidade de ocorrer um assalto aqui, no caso, nesta região, não foi esclarecido a região. Tem terremoto e não é Brasil, né? Então, o assalto aqui de 0,001. Qual que é a probabilidade de não ocorrer um assalto? Vocês conseguem me responder? 99,999. Não, na verdade aqui é 0,999. Isso, exato. Ah, perfeito. Ou seja, 99,9% de não ter um assalto. Então, quando a gente tem rede Bayesiana, muitas vezes no exercício, né, na atividade, sempre a atividade passa uma probabilidade positiva. Essa aqui é uma probabilidade de ocorrer, né? Só que nós temos que pensar no complemento dela. Então, o complemento dessa probabilidade é de não ocorrer o assalto. Então, a probabilidade de não ocorrer o assalto é de 99,9% a chance. Nessa região aí, nesse país, o terremoto ocorre, tem mais chance de ter terremoto do que o assalto. Então, aqui, ocorrer no terremoto equivale a 0,002. E não ocorrer o terremoto vai equivaler, então, a 99,8% de não haver um terremoto. Então, essas duas situações aqui, assalto e terremoto, se monta aqui as probabilidades dela, né? Então, observa, foi usado verdadeiro ou falso para esses itens aqui. Então, se está ocorrendo um assalto e um terremoto, a probabilidade de que o alarme dispare é de 0,95. Então, 95% de chance do alarme disparar. Se está havendo um assalto e não está havendo terremoto, ele também tem a probabilidade de entrar em funcionamento em 95%. O alarme funcionaria em 95%. Se não está havendo um assalto, está havendo um terremoto, a probabilidade do alarme funcionar é de 0,29. E nós temos aqui também, se não estiver nem tendo um assalto e não terremoto, existe uma pequena chance de um defeito no alarme e ele funcionar também, o alarme funcionar, de 0,01. Muito bem. Aqui nós temos aqui embaixo a questão do telefonema, né? O telefonema aqui, no caso do João telefonar. O João telefonaria, ele telefona se a probabilidade dele ligar com o alarme disparado é de 90%. Então ele ligaria, 90% de chance dele ligar se ele escutar o alarme, se o alarme disparou, ele vai ligar. E caso o alarme não tenha disparado, ele ligar assim mesmo, a chance dele é de 0,05. Ele pode ligar assim mesmo não estando funcionando. E aqui, a Maria, para telefonar, no caso assim, caso o alarme esteja disparado, se for verdadeiro, 70% de chance dela ligar quando o alarme realmente está em funcionamento, está sendo emitindo um sinal sonoro lá. E para ela não ligar, no caso assim, ele ligar mesmo o alarme não estando funcionando, no caso de 0,01. Então, toda essa cadeia aqui, a gente pode estar fazendo esta distribuição que está aqui, ó. A distribuição conjunta de probabilidade, tá? Então, a distribuição conjunta de probabilidade, podemos estar aí criando aí um cálculo para que estejamos observando como que seria a ligação aí de ambos os participantes aí, caso o alarme realmente tenha disparado e qual seria a razão desse disparo desse alarme. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Com essa rede Bayesiana montada, é possível calcular diversas probabilidades, como, por exemplo, a probabilidade do alarme ter tocado sem a ocorrência de ladrão, nem terremoto, mas com ligações de João e Maria, conforme descrito a seguir. Então, qual a ideia aqui? Vai estar funcionando esse alarme, né? O alarme vai funcionar, vai entrar em funcionamento o alarme,
mesmo sem que haja ocorrência de um ladrão, mesmo que também não haja ocorrência de um terremoto. Então, o alarme vai tocar. Tocou. Essa possibilidade aqui, ó, essa pequena chance aqui de 0,001, ou seja, não tem nem o ladrão, né, no assalto, e nem também o furto, no caso, nem um terremoto também. Os dois são falsos. Então, essa 0,01. Mas com ligações de João e Maria. Então, João e Maria eles ligam, sem que haja essa possibilidade, em 0,05, o João, e a Maria em 0,01. Então, feito isso, se monta um modelo matemático. Ó. O modelo matemático em questão aqui será PJA, ou seja, quando o João vai ligar com o alarme disparado, que o alarme disparou, desculpe, aqui o alarme disparou, né? Então é verdadeiro aqui. Professor, 90. Oi. Uma coisa que engasgo muito quando eu tô lendo artigo técnico é esse símbolo aí, ó, de letra grega aí. Esse π aqui. É que esse π é o seguinte, aqui são as possibilidades. Quando a gente trabalha em probabilidade, nós temos os estados possíveis. Então, esse J, M, A são os estados possíveis, né? Na verdade, aqui seria o espaço amostral possível. Então, a gente numera esse espaço amostral, esse x. Então, ele vai variar de x1 até xn, igual a esse π. No caso, esse π vai ser como se fosse também um contador. No caso, I vai de 1 a n. Nós não sabemos o n, pode ser qualquer valor. E fazendo com que hajam aqui as probabilidades conjuntas, né? A conjunção entre as probabilidades. No caso aqui, probabilidade de o alarme tocar e o João ligar. Então, essa a gente lê assim, a probabilidade do alarme tocar e o João ligar é 0,90. A probabilidade do alarme tocar e a Maria ligar é de 0,70 lá. A probabilidade de não estar havendo um assalto, de não estar havendo terremoto e o alarme tocar é de 0,01, que é esse último aqui, ó. Todos esses multiplicados, né? Multiplicados por não estar havendo um ladrão, no caso, é aquela primeira consideração que vocês, no começo lá, que vocês me responderam, né? De 0,999, vezes a probabilidade de não estar havendo um terremoto, que é de 0,998. Igual. Então, a probabilidade é uma probabilidade baixa, hein? De que haja, então, aqui uma ligação de João e Maria com o alarme tocando, não havendo ocorrência de ladrão e nem terremoto, é de 0,00062 ou 0,062% de chance disso acontecer. Tranquilo isso aí, né, pessoal? Mais ou menos. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Ficam só assim, essa é a probabilidade. Então, nós poderíamos, então, correlacionar outras questões aqui. Por exemplo, poderíamos fazer o seguinte, já que vocês já conseguem fazer um teste, qual seria a probabilidade, então? Só um momentinho, eu vou fechar esse arquivo aqui, que esse arquivo não é editável. Só aumento. Estou aqui localizando o arquivo. Muito bem. Então aqui vocês estão agora vendo o arquivo. Agora vamos lá. Se nós fizéssemos uma pequena mudança aqui, né? Agora, Oi. Nós ainda vamos trabalhar com o instalei ele aqui na minha área de trabalho. Instalou o quê? Pode deixar, né? O Prolog, Okay. Pode deixar? Ah, pode deixar. Você instalou? Você não usou aquele web? Você baixou? Eu baixei. Não, mas tudo bem. Então lá, qual a probabilidade do alarme tocar com ocorrência de ladrão e sem ocorrência de terremoto, mas com a ligação de João e Maria? Como é que a gente poderia fazer isso aqui?
Bom, a ligação de Maria é de 70%. Mas vamos só fazer aqui. Ó. Então, a correlação de tudo aqui é a mesma coisa que aconteceu lá. Ó, nós temos aqui probabilidade de João, Maria, né? O alarme. Só que agora temos um assalto. E não E. E não E. Aqui o não E, eu vou colocar um tio, tá? Beleza. Deixa eu achar o tio aqui, que o teclado é tio. E. Então, essa probabilidade nós temos que calcular. Então, é o mesmo sistema, né? P, J, J de A, P, M de A, P, A. B. Agora sim, vamos colocar o quê? B, vírgula, não E, B, B, P, não E. É 0,9 vezes 0,7 vezes. E agora? É 0999. 0950 ali, né? É isso. Tem terremoto, tem ladrão e não ter. É 0,95. Vezes. Agora tá tendo assalto, então o assalto é 0,01. Então está tendo terremoto. 0,98. Simplesmente essa pequena conta aí, né? Uhum. Já fizeram o cálculo aí? Fiz nada. Dá 2 segundos aí. Então, sem calculadora do Windows, tá? Olha o valor aqui. Com certeza. Calculador do Windows, né? 0,0597%. Então, essa é a probabilidade, né, do alarme ter tocado com ocorrência de ladrão sem ocorrência do terremoto, mais com ligações de João e Maria. Então, relativamente baixo se for comparado ao valor total, né? Exatamente, relativamente baixo. É que eu acho que para que pudesse mudar isso aqui, essa probabilidade aqui ficou 0,01, que é do assalto, né? Acho que se tirar a ligação da Maria, melhora. Que a probabilidade dela ligar é baixa. É baixa. É que na verdade, como essa região é uma região que dificilmente ocorre. Não, tem que levar em consideração assalto, que não ocorre também, né? Então, por esse motivo que o alarme aí não é bem empregado. Mas é isso, pessoal. Então, essa primeira parte, tá? Nós vamos daqui a pouco, vocês verão a segunda parte. Mas, basicamente, essa é o contexto da rede bayesiana. Evidente que vocês podem programar isso aqui dentro do sistema de vocês para fazer as ligações devidas. Existem outras ferramentas que nós veremos também que podem nos ajudar nessa parte aí. Muito bem. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam agora, nesse nosso intervalo? Vocês farão uma pequena pesquisa para responder essas questões aqui, que são classificadores, apresentação do mundo real que demanda classificação, né? Pesquisa os tipos de algoritmos de classificação e suas características e exemplos. Aí nós temos esses 3 algoritmos aí, que vocês vão estar fazendo uma pequena pesquisa nesse nosso intervalo aí, para que depois estejamos conversando sobre o que vocês viram sobre esses 3 algoritmos aí. O Navy Bayes, KNN e a OAD. Diga. Você viu as atividades que eu mandei para ti no Gmail? Sim, vi sim. É só essas mesmo que tem que fazer? Só, por enquanto, aí depois teremos mais. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar no intervalo e mostrar mais atividades que vocês terão que fazer. Até eu peço que vocês enviem e-mail para mim, tá? dac.nick@gmail, para que vocês possam aí. O senhor consegue confirmar para a gente aí de quem o senhor já recebeu? Que eu mandei e o Thiago mandou.
Então, observe a nota de vocês. Eu lancei de quem me mandou. Aí vocês olhem, depois do intervalo, vocês me olhem. Quem não está com nota lançada, tem que ser lançada a primeira nota, 300 pontos. Tá bom? Aí depois tem mais 2 lançamentos para completar os 1000. Então, nós temos 300 pontos agora, já foram lançados na semana passada, e teremos mais 2 lançamentos, um de 400 ou 300, para somar aí os 1000 pontos. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco retorna aí. Beleza.